Juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus, na aula de número 197, Palavra Poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma passagem introdutória que está escrita na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 10, que diz: "Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo." Refletimos nessa palavra que o apóstolo Paulo está nos transmitindo que quem opera nas nossas vidas é a graça de Deus para realizarmos as obras de Deus. De maneira que de nós mesmos não temos nada, não podemos oferecer coisa alguma, senão exclusivamente pela graça de Deus que se aperfeiçoa através das nossas vidas e realiza para a glória de Deus aquilo pelo qual Deus nos chamou antes da fundação do mundo. Estamos ministrando sobre batismo com o Espírito Santo, é o tema. E dentro de uma abordagem, estamos falando qual é o efeito do batismo com o Espírito Santo em nós. Na aula passada nós vimos alguns desses efeitos e continuamos agora dizendo que a palavra de Deus é o seu instrumento. Em Atos, capítulo 10, versículo 44, nos deixa muito claro isto. Está escrito: "Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra." Então perceba que Pedro, o apóstolo, estava ministrando a palavra e todos ali na casa de Cornélio, os seus vizinhos, os seus familiares, os seus parentes, os seus amigos, estavam atentos, ouvindo aquilo que Pedro ministrava, quando então o Espírito Santo caiu sobre todos eles e eles foram batizados. Isso nos mostrando a instrumentalidade da palavra de Deus para o batismo com o Espírito Santo. O que também temos a confirmatória disso em Efésios, no capítulo 5, versículo 26, que está escrito: "Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra." O Espírito Santo também, ele foi tipificado. Temos aqui a confirmação disso em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, que está escrito: "Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse." Percebemos também que a unção do Espírito Santo, ela vem de Deus, né? Está escrito isso em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. "Mas aquele que nos confirma conosco ou convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração." Então percebemos aqui que a unção
do Espírito Santo vem de Deus. Agora queremos anotar, deixar claro que o fato de que Cristo receberia a unção do Espírito Santo foi predita. Isso está escrito em Salmos 45, versículo 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então vemos aqui a profecia. O que também temos a redundância disso em Isaías capítulo 61, versículo 1, que está escrito: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então notamos que aqui também, através do profeta Isaías, o Espírito Santo foi profetizado que viria sobre o próprio Jesus Cristo. O que também temos a clareza disso em Daniel capítulo 9, versículo 24, que nos revela: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Então, mais uma vez, percebemos a profecia de que a unção do Espírito Santo viria sobre Jesus e que também foi cumprida, o que nós percebemos na biografia de Lucas, capítulo 4, versículos 18 a 21, o que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então percebemos aqui o cumprimento da profecia, da palavra profética, de que Jesus, o próprio Jesus, seria ungido com o Espírito Santo. Nesse episódio, Jesus estava em uma sinagoga em um sábado, quando pediu o livro ali ao assistente, e quando foi lido essa passagem, que já vimos anteriormente de Isaías 61, aqui em Lucas 4,18, Jesus então se apropriou dizendo: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E percebemos também em Atos capítulo 4, versículo 27, aqui já o apóstolo Pedro discursando nesse texto, ele diz: pelo Espírito Santo, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Então perceba que quando Pedro faz referência a Jesus, ele diz que o Senhor Deus ungiu a Jesus Cristo. Queremos também ressaltar que Deus preserva os que recebem a unção com o Espírito Santo. Sim, os que recebem a unção com o Espírito Santo, Deus preserva. Isso está escrito em Salmos, capítulo 18, versículo 50. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi, a sua posteridade para sempre. Temos também em Salmos, no capítulo 20, agora no versículo 6, que está escrito: Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhes responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua destra. E percebemos também, no mesmo diploma, no mesmo livro de Salmos,
Agora no capítulo 89, versículos 20 até o 23, que está escrito: Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da posteridade ou da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. Veja mais uma vez Deus declarando que protege aqueles que são ungidos. Queremos deixar anotado também que a unção do Espírito, quanto aos santos, eles a recebem. Isso está revelado em Isaías capítulo 61, versículo 3, que diz: